Oi gente, eu me chamo Lauriane Silva e esse é o meu canal de devocional. Se você quer acompanhar meu dia a dia, se inscreve no meu canal de vlog, o link fica aqui na descrição do vídeo. Também é muito importante para o canal você deixar o seu like, deixe um comentário. E se você não é inscrito, já se inscreve, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, vamos ao vídeo. Esses dias antes de dormir eu tava lembrando como eu fui frustrada em vários planos da minha vida. Nada dava certo pra mim. Eram tempos de muitas frustrações. Talvez vocês estejam nesse momento em que você olha e pensa, cara, nada dá certo pra mim. Tudo que eu tento dá errado. Parece que só dá certo pro outro. E pra mim não dá certo. E foram muitas frustrações, uma atrás da outra. Eu batia em portas que não se abriam e incansavelmente eu corria atrás dos meus objetivos. Eu dava o melhor de mim, eu me esforçava, mas parecia que o céu estava de bronze. Até que chegou um tempo em que eu desanimei total e que eu desisti. Eu aceitei de fato aquela situação de saber que nada dava certo para mim. Mas durante a minha caminhada e a minha trajetória, eu disse assim, olha, eu posso não ter nada, mas uma coisa que eu não vou perder é Jesus Cristo, porque Ele é tudo. Se eu perder Ele, aí que eu não vou ter nada mesmo. Não sabendo eu que Ele era o suficiente. Então eu disse assim, tá bom, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me mandando, mesmo sem eu entender. Mas mesmo assim, eu ficava tentando aquilo que eu queria. Eu não desistia. E eu obedeci a Deus na minha trajetória, eu fiquei onde Deus me mandou ficar. E depois de tantas frustrações, tantas tentativas negadas, Deus, Ele me deu o que desejava o meu coração. E quando eu estava assim refletindo sobre todos aqueles anos de frustração, eu pensei, Deus, o tempo todo, desde a minha meninice, não me deu o que eu queria, porque Ele queria que eu estivesse exatamente aqui, no centro da vontade dEle. Talvez você esteja correndo atrás dos seus objetivos e sendo frustrados, porque ainda não entendeu que não é isso que Deus tem para você. Mas aí você pensa, o que eu quero é o comum. Eu só queria uma faculdade, eu só queria passar em alguma coisa, eu só queria um emprego, eu só queria passar em um concurso. Mas todas as portas estavam fechadas. O que isso fere a santidade de Deus? Nada. Eu queria o que todo mundo tinha. Mas o que Deus tinha para mim não era o trivial, não era o secular. Era algo muito mais profundo. E que se Ele me desse aquilo que eu queria naquele determinado momento, isso me afastaria do propósito que Ele tinha para minha vida. Todas as nossas frustrações, ela é uma construção de um aprendizado para nos levar a um lugar, o lugar que Deus quer que nós estejamos, que é o centro da vontade dEle. Mas muitas vezes a gente não vai entender que aquilo vai cooperar para o nosso bem, porque é muito difícil passar pelo processo, é muito difícil passar pelo deserto, porque parece que os nossos desejos realmente não estão alinhados com os desejos de Deus. E aí você pensa, mas por que Deus Ele não me fala tudo que Ele tem para fazer na minha vida? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber. À medida que fomos amadurecendo e crescendo em intimidade, conhecimento com Deus, Ele vai aos poucos, pingo por pingo, porção por porção, nos revelando o desejo do coração dEle para a nossa vida. Tudo que a gente precisa entender é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, por mais que não pareça. E algo que a gente tem que lidar diariamente é com as comparações. A gente pensa, fulano conseguiu, eu não, tudo dá certo para fulano e para mim não. E a pressão social em que nós somos colocados, isso nos machuca e nos faz querer parar. Se você se identifica com esse vídeo, se essa talvez é a sua história, saiba que essa também foi a minha história. Onde eu via todo mundo avançando e só eu ficando para trás. Onde eu recebia muitas cobranças. E eu só não tomava certas iniciativas porque eu sabia que não era o que Deus queria. E mesmo sem entender,
eu fazia o que Deus tinha me mandado fazer. E hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que deu errado, na verdade, estava dando tudo certo. Mas não dentro daquilo que eu sonhei, daquilo que eu criei, mas daquilo que Deus sonhou e criou para mim. Porque muitas vezes a gente fala, Deus, eu quero viver a tua vontade. Mas para viver a vontade de Deus, muitas vezes a gente vai ter que ser frustrado em nossos próprios desejos. E isso que é muito difícil. Eu lendo a Bíblia, no livro de Ruth, eu vi como tudo deu errado para Noemi. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus 2 filhos. E naquela época, uma mulher sem filhos, viúva, estava fadada ao fracasso, tinha que mendigar para sobreviver. A vida de Noemi tinha acabado. Parecia ser o seu fim, mas era só aparência. Quando a sua nora resolve ficar com ela, Ruth, Deus tinha um propósito na vida daquelas duas. Ruth tinha escolhido, apesar de não entender, apesar de não parecer, apesar de não ter explicação nenhuma, ela decidiu ficar com sua sogra e recusou toda fartura que tinha na casa dos seus pais, tudo de bom que tinha na casa dos pais dela, ela recusou para sofrer e morrer de fome com sua sogra. Era só aparência. José ser vendido, estar numa prisão, era só aparência. Tem coisas que são só aparência, mas no fundo tem um propósito que nem mesmo você tem noção. Nem mesmo você vai conseguir entender para onde Deus está te levando, sabe por quê? Porque tem coisas que são só aparência para confundir os seus inimigos. Quando Davi, ele vem com a funda em suas mãos, sem aquela roupa, sem aparência de guerreiro, Golias olha pra ele e critica. Você acha o quê? Que eu sou cachorro pra você estar vindo me espantar? E olha o que aconteceu. Com uma funda, aquela aparência de menino, derrotou um gigante. A aparência do cenário que você está vivendo é para derrotar os gigantes que vão aparecer na sua frente. E quando você olha para a história de Noemi, você vê parecer seu fim. Porém, o livro de Ruth termina dizendo que Noemi foi avó. O menino de Noemi, que era assim que ele era conhecido, se chamava Obed. Obed, pai de Jessé. E quem foi Jessé? O pai de Davi. Noemi e Ruth entram na linhagem de Jesus Cristo. Aquilo que parecia dar errado, na verdade, estava trazendo e puxando elas para o propósito que Deus tinha na humanidade. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida não diz respeito só a você, mas diz respeito ao propósito que Deus tem para esta nação, para esta geração, para os seus. E Deus vai te usar, o seu propósito. Você é o meio pelo qual Deus vai cumprir os planos e os propósitos dele para a tua vida. E muitas vezes os seus planos deverão ser frustrados em obediência a Deus, obedecendo às diretrizes do Senhor, por mais que pareça loucura, por mais que todo mundo diga o contrário. Na verdade, é só aparência para que você chegue aonde Deus quer te levar. E que Deus possa falar mais ao teu coração através dessa palavra. Que você não esqueça que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus fará infinitamente mais do que aquilo que você pede, pensa ou imagina. E que isso é só o caminho, é só o processo, só tem aparência que está dando errado, mas é o plano e o propósito de Deus para a tua vida, para que a vontade de Deus se cumpra através de você. Que você não esqueça dessa palavra, guarde no seu coração e siga em frente. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.